gente sabe que a vida do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, depois de tudo que eles fizeram para que Bolsonaro fosse eleito e eles entrassem na política, inclusive, é algo que vai ficar marcado na história. Só que o karma deles parece que não acaba. O Dallagnol e o Moro, inclusive, nesse momento, continuam afastados ali por causa do voto do Moro, supostamente, na sabatina em favor do ministro Flávio Dino. E agora também saiu uma pesquisa alguns dias atrás, que por conta do carnaval não deu pra gente falar, que o Sérgio Moro é o político mais rejeitado do Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Não é novidade para ninguém que o caminho do Sérgio Moro está praticamente traçado. É provável, inclusive, que nos próximos meses, ainda no primeiro semestre, acredito eu, seja confirmada ali a sua cassação e ele perca o mandato de senador, assim como o Dallagnol perdeu o mandato de deputado federal e ficou inelegível, o que provavelmente irá acontecer com o Sérgio Moro também. Utilizou ali supostamente a estrutura do Estado, no caso do Moro, na magistratura e no caso do Dallagnol, no Ministério Público, para poder supostamente perseguir um indivíduo que eles enxergavam como um adversário político, como um inimigo antagônico e como se fosse alguém realmente que fosse ali um indivíduo que deveria estar fora do jogo político e de qualquer outra ação da sociedade. Prenderam Lula, tiraram Lula do processo eleitoral. A gente tem visto aí desde a Operação Vaza Jato, a confirmação de alguns materiais que a Polícia Federal também conseguiu depois através da Operação Spoof, conectando denúncias que eram feitas, inclusive, pela defesa do presidente Lula, por outros presos na Operação Lava Jato, inclusive pelo próprio Rodrigo Tacla Duran, se consolidando. Agora, uma pesquisa feita pela Atlas Intel, no final de janeiro, trouxe aqui um ranking de 17 políticos que seriam apontados ali como os que seriam mais bem avaliados ou pior avaliados. E na cabeça, liderando ali, aparece o ex-juiz Sérgio Moro. Na sequência, aparece o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em terceiro lugar, aparece o Ciro Gomes. Em quarto lugar, de forma, sinceramente, para mim, aleatória, aparece a primeira-dama, o Bolsonaro, perdão, em quarto lugar. E em quinto lugar, aparece a primeira-dama, que para mim é meio aleatório, né? Até porque a Janja não é uma figura política, ela não tem mandato político neste momento. Ao contrário, que ela é a primeira-dama, né? A primeira-dama não tem uma função institucional com poderes, né? A gente sabe disso, é quase que uma posição, tanto da primeira-dama quanto de primeiro cavalheiro, é quase que uma posição quase que decorativa. Quando eu digo quase, porque a gente sabe que existe esse momento de protagonismos da primeira-dama e do primeiro cavaleiro, quando acontece, né? Quando quando uma presidenta no nosso país ou em qualquer outro país seja casada, então você chama, quando o presidente é homem, normalmente você chama ali a companheira dele de primeira-dama. Se for um companheiro, você vai chamar de primeiro cavaleiro. A mesma coisa com a mulher. Se for uma presidenta mulher que tiver um esposo, vai chamar de primeiro cavaleiro. E se tiver uma esposa, vai chamá-la de primeira-dama, né? Independente de serem casais hétero ou homoafetivos. E aí foi feita essa pesquisa aqui, Atlas Intel, que eu vou mostrar para vocês, material publicado lá na revista Fórum, assado aqui pelo Ivan Longo, que traz o seguinte: a péssima notícia para Sérgio Moro na pesquisa Atlas Intel. O político mais rejeitado do Brasil. A percepção negativa da população sobre o ex-juiz, que corre o risco de ter seu mandato cassado, dispara e atinge picos históricos. Aqui traz um resumo, né, de como é que estava, inclusive, as avaliações anteriormente, como é que elas estão hoje, mostrando aqui que a pesquisa foi feita no final de janeiro de 2024 já. Ouviram pessoas de várias regiões do Brasil, e mesmo ouvindo, isso aqui é o gráfico, tá? Inclusive aqui a revista Fórum fez um ranking que são 17 pessoas que aparecem nesse ranking, tá? Mas aqui a revista Fórum só colocou 15, não colocou, por exemplo, o ministro Rui Costa e nem o ministro Flávio Dino. Então, do pior avaliado é o Sérgio Moro, né? Tem 65% que o público tem percepções negativas, seguido por Arthur Lira, na sequência Ciro Gomes. E para quem ficava me criticando em relação à postura do Ciro Gomes, tá aí, ó, bateu a meta. Eu vinha dizendo isso em 2021 e 22, que se o Ciro Gomes não mudasse a postura, ele ia desconstruir
tudo aquilo que ele tinha construído, em específico, no período de 2018 a 2020, porque a gente viu o que aconteceu com ele anteriormente. Depois de 2018 ele ganhou um protagonismo maior por ser uma figura inteligente, dominar o debate político, entender de pautas importantes para o Brasil. Só que na minha análise como cientista político, a estratégia que o Ciro Gomes adotou depois de 2018 foi completamente movida pelo fígado e menos movida pelo intelecto, que sempre foi o forte do Ciro Gomes. Resultado, hoje nessa pesquisa ele aparece entre os 3 políticos, né, mais rejeitados do Brasil. Para quem achava, inclusive, que seria impossível isso acontecer, porque o Ciro não teria causado tanto impacto, ele tá ali do lado dos bolsonaristas, tá? Do lado do próprio Bolsonaro. O Ciro Gomes conseguiu ser mais rejeitado que o Ciro Gomes, que o Bolsonaro. É esta a façanha que o Ciro Gomes conseguiu na política fidigal que ele fez ali nesse período de 2022. Volto a dizer, eu entendo tudo que o Ciro Gomes passou com o Lula, eu entendo as sacanagens políticas que o Ciro Gomes já deve ter sido vítima, mas a política é feita de situações que você precisa se readequar. Se você for ficar levando ressentimento a cada etapa nova da política, você não vai conseguir fazer alianças, você não vai conseguir dar passos à frente, porque a política, ela é o que é. Maquiavel já diz no livro O Príncipe. A política, ela é o que é. Simples assim. Muita gente imagina, né, tem aquele ideário de que a política é perfeita, é maravilhosa, que é só formada por gente boazinha, gente que só quer coisas pra frente, gente que só quer isso, só quer aquilo. Não, a política, ela é o que é. Inclusive, às vezes, a política é até má, se você quiser utilizar essa palavra, né? Que a expressão é outra. A política é imoral, segundo Maquiavel, às vezes. E é isso que o Ciro Gomes precisava entender. Ele não precisa ser imoral, mas ele precisava entender como é que a política funcionava. E aí no ranking tá aqui. Primeiro lugar, Sérgio Moro. Segundo lugar, Arthur Lira. Terceiro lugar, Ciro Gomes. Quarto lugar, Bolsonaro. Para minha surpresa, quinto lugar, a Janja aqui. Só que a Janja não é política, né? Como eu já falei, ela é a primeira-dama. E como primeira-dama, ela não ocupa um cargo político, assim como o primeiro cavaleiro também não ocupa. Mas isso reflete um ponto importante, como é que a extrema-direita conseguiu apregoar na Janja uma imagem negativa, né? De que a Janja gasta dinheiro com isso, a Janja gasta dinheiro com aquilo, a Janja atrapalha nisso, a Janja atrapalha naquilo, quando na verdade não se tem esta informação consolidado. Isso é basicamente que bolsonarismo dispara, bolsonaristas disparam nas redes sociais. Na sequência vem Haddad, depois vem Michele Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, Marina Silva, presidente Lula. Dessa lista de 17, ocupa o 10º lugar. Depois vem Geraldo Alckmin. Olha como é que a Simone Tebet soube se reinventar, né? Era para Ciro Gomes estar aqui, ou mais abaixo. Era para Ciro Gomes estar aqui ou mais abaixo. E ele tá lá em 3º lugar. Depois vem Eduardo Leite, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Lembrando que o Tarcísio de Freitas aqui, ó, ele aparece em 17º lugar, até como eu disse para vocês. Nessa lista foi excluído o nome do ministro Flávio Dino e do ministro Rui Costa, mas tá aqui, ó, o Tarcísio, e aqui responde muita coisa também de algumas pessoas que questionam por que o Tarcísio não se filiou ao PL, por que o Tarcísio não tem feito tantos acenos exagerados ao Bolsonaro, porque ele quer se desconectar do Bolsonaro para tentar ser reeleito em 2026 governador de São Paulo e quem sabe em 2030 ele tentar concorrer ao cargo de presidente da República. É claro que o Kassab, que é, na verdade, o grande orientador, entre aspas, político do Tarcísio de Freitas e não o Bolsonaro, como muita gente imagina, já deve ter dado estes toques nele e ele já entendeu como é que o jogo vai ter de seguir. Tanto que eu vou fazer outro vídeo aqui no canal falando sobre uma questão relacionada aqui aos atos que o Bolsonaro convocou no dia 25 de fevereiro para a Avenida Paulista, onde os bolsonaristas começaram a pressionar o prefeito de São Paulo para ir e o governador de São Paulo para ir também. Eu, particularmente, acredito que o Tarcísio não deva comparecer. Talvez o Ricardo Nunes compareça, porque é ano eleitoral, ele quer tentar cooptar esses votos bolsonaristas para ele ali, mas eu não sei se ele vai querer se meter nesse momento nessa briga do Bolsonaro, porque ele sabe que a capital que ele é prefeito é uma capital muito mais à esquerda do que o estado que o Tarcísio governa. Então eu não sei ali se o Tarcísio iria nessa manifestação, também não sei se o Ricardo Nunes iria, mas entre os dois eu acho que a presença mais certa seria a do Ricardo Nunes. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, porque para quem buscou o que o Moro buscou, né, tá encabeçando aqui esse ranking de pior político do Brasil, né, que tem percepções negativas. Para mim é sensacional a gente ler isso aqui. Por quê? Por tudo que esse indivíduo fez no Brasil, contra o Brasil,
contra as instituições de Estado brasileira, por ter levado para a prisão uma pessoa meramente porque ele tinha divergências políticas. Se ele tivesse provas materiais, não tinha problema, mas acho que já ficou mais do que evidenciado que o presidente Lula não foi preso porque ele teria cometido crime, mas sim porque o Moro e o Dallagnol queriam colocar ele em cenas de crime. Por mais que ele tivesse supostas convicções, sem prova, sem materialidade, não tem consumação do crime. É bem simples, tá? Comenta o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai ficar sempre aqui no primeiro comentário fixo afixado como fonte de informação de onde eu tirei aquele material. E se você puder colaborar com o nosso trabalho, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui, ou pode colaborar também sendo membro do canal ou apoiador, porque esse canal aqui é um canal independente e só existe graças à ajuda de vocês. E um recado importante antes de encerrar esse vídeo: eu fechei uma parceria com uma marca de camisas tecnológicas, camisas, cuecas e meias tecnológicas. Devo soltar um vídeo aqui no canal nos próximos dias e queria pedir muito a ajuda de vocês aqui para adquirir os produtos dessa empresa, porque se a gente conseguir fechar uma parceria de pelo menos 6 meses, vai dar uma respirada muito bacana no nosso trabalho aqui, que vai ajudar inclusive lá na Folha Democrata, que é o outro canal de notícias que eu tenho. Inclusive, se você não conhece, hoje, 17 horas, eu tô lá ao vivo na Folha Democrata. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.